Boa noite. Seja bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou ler o relato de um homem que preferiu não se identificar, mas, para facilitar a narrativa, vou chamá-lo de Janderson. Ele nos escreveu contando algo que viveu em Silvianópolis, uma cidade pequena de Minas Gerais, em uma noite que mudou a forma como ele enxerga o mundo ao redor. O que você vai ouvir agora é o relato de alguém simples, que nunca acreditou em coisas do outro mundo, até presenciar com os próprios olhos o que jamais poderá esquecer. Eu nunca fui de acreditar em histórias de lobisomem. Para mim, era tudo invenção de povo do interior, coisa de vó querendo assustar neto para não sair à noite. Nasci e cresci em Minas, mas fui morar em São Paulo com 22 anos. Só que em 2013, por causa da doença do meu pai, precisei voltar para minha cidade natal, Silvianópolis. Pequena, cercada de morro e mata fechada, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu voltei para cuidar dele, que estava com um problema no coração, e morava sozinho desde que minha mãe faleceu. Fui ficando por lá. Acabei conseguindo trabalho numa madeireira da região, fazia alguns fretes com a caminhonete que herdei do meu tio, e ajudava meu pai com tudo que ele precisava. Aos poucos fui me acostumando de novo com o silêncio da roça, com os passarinhos cantando cedo e o cheiro de mato depois da chuva. Era final de maio quando tudo aconteceu. Um frio danado começou a cair naquelas bandas, e o pessoal dizia que era tempo de assombração, como se a escuridão ganhasse força quando o frio chegava. Eu achava graça disso. Na noite em que tudo começou, fui até o sítio do seu Faria, um vizinho antigo do meu pai, buscar uma leitoa que ele tinha separado para mim. Já passava das 7 da noite quando saí de lá. O céu estava limpo, sem lua, e o breu era tanto que a única luz vinha dos faróis da caminhonete. A estrada era de terra batida, passava por um trecho de mata fechado antes de chegar à entrada da cidade. Eu conhecia aquele caminho de olhos fechados. Enquanto dirigia, notei que o mato dos dois lados da estrada balançava mais que o normal. O vento frio vinha forte, assobiando por entre as árvores. O cheiro de terra molhada era forte. Tinha chovido 2 dias antes e o chão ainda estava úmido. Mas o que me chamou a atenção foi o silêncio. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. Só o barulho do motor e o farol varrendo o escuro. Foi aí que eu vi. Uma sombra enorme atravessou a estrada a uns 20 metros à minha frente. Achei que fosse um cavalo solto ou um cachorro grande, mas tinha algo estranho. Era alto demais. A silhueta parecia de um bicho que andava com as pernas arqueadas, mas ereto, como uma pessoa. Eu pisei no freio, travei no meio da estrada. Olhei para os lados, mas não vi nada. Só o vento sacudindo as copas das árvores. Meu coração começou a acelerar e um calafrio subiu pelas minhas costas. Fiquei ali parado, escutando, tentando entender o que tinha sido aquilo. Depois de uns 2 minutos parado, decidi seguir. Não tinha como voltar. A estrada era estreita e eu precisava chegar em casa. Mas fui devagar, com as mãos suadas no volante. Quando já estava quase chegando na curva da porteira velha, escutei um uivo. Não era uivo de cachorro. Era grosso, arrastado, como se viesse do fundo de uma garganta enorme. E vinha do mato à esquerda. Eu travei. O som ecoou entre as árvores, e por um segundo, jurei que vi olhos brilhando entre os arbustos. Olhos amarelados, como os de uma onça, mas estavam altos demais. Muito mais altos do que qualquer animal daquela região. Tranquei as portas da caminhonete, engatei a primeira e saí dali o mais rápido que pude. Cheguei em casa tremendo. Meu pai já estava deitado, mas levantei ele e contei o que tinha visto. Ele me olhou sério e disse apenas: "Você viu o que não devia, Janderson." No dia seguinte, contei pro seu Faria. Ele ficou calado, mexeu o fumo na boca e falou: "Isso aí aparece desde o tempo do meu avô. Quando o mato cala e a lua se esconde, é sinal de que o coisa ruim tá rondando." Eu não quis acreditar. Achei que era tudo sugestão, coincidência, mas o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite, tudo mudou. Por fora, minha rotina continuava igual. Trabalho, cuidados com o meu pai, idas à cidade para comprar remédio e mantimentos. Mas por dentro, eu já não era o mesmo. Cada passo que eu dava à noite,
mesmo que fosse só até o galinheiro ou ao quintal, me deixava com a espinha gelada. Comecei a dormir mal. Acordava de madrugada com a impressão de estar ouvindo uivos distantes. Mas sempre que levantava para conferir, tudo estava quieto demais. Certa noite, meu pai me chamou na sala. Já era quase meia-noite. Ele estava sentado na cadeira de balanço, olhando pela janela da cozinha que dava pro fundo do quintal. Janderson, você escutou? Ele sussurrou. Coloquei o ouvido perto da janela. Por um instante, só ouvi o farfalhar do mato e o rangido do galho da mangueira. Mas então veio de novo, um estalo seco, como de um galho sendo quebrado com força, e logo depois um ronco baixo, grave, de arrepiar até a alma. Não era nenhum bicho comum. Aquilo ali era grande, pesado, e caminhava devagar, como se estivesse farejando. Corremos para trancar tudo. Janelas, portas, até os basculantes da cozinha. Apaguei todas as luzes e ficamos sentados no escuro, ouvindo. O som se aproximou. Era como se algo andasse pelo lado de fora, roçando no muro de cerca de pedra, batendo no portão de madeira com a ponta das unhas. Aí veio o silêncio, seguido de 3 arranhões longos, que começaram do canto da porta da frente e foram subindo até a maçaneta. Ficamos paralisados. Meu pai rezava baixo, quase sem voz. Na manhã seguinte, saí com cuidado para ver os tais arranhões. Achei que não fosse encontrar nada, mas estavam lá. 3 marcas paralelas, profundas, feitas como se alguém tivesse passado garras afiadas pela madeira bruta. Não eram de cachorro, não eram de onça. Eram grandes demais, altas demais. Comecei a contar para algumas pessoas da vila. Primeiro pro Odinei, meu amigo de infância que trabalhava no açougue. Ele riu. Achou que era nervoso meu, estresse. Mas, depois de 2 semanas, ele mesmo apareceu em casa, pálido, suando frio. Me contou que, numa noite em que estava voltando do sítio da irmã, viu uma coisa cruzando o pasto, a uns 100 metros da estrada. Disse que a coisa andava como gente, mas era muito maior, com um tipo de crina no pescoço e um rabo curto balançando. Ele jurava ter ouvido uma respiração ofegante perto da janela dele por 3 noites seguidas, e que uma das galinhas do quintal apareceu morta, com a cabeça arrancada, mas sem sinal de sangue. A coisa estava se aproximando. No final de junho, a situação escalou. Comecei a ouvir barulhos no telhado. Primeiro, pensei que fossem gambás ou tatus, mas na 3ª noite seguida, fui lá fora com uma lanterna e vi, no chão ao lado da parede dos fundos, pegadas. 2 pegadas, semelhantes às de um cachorro, mas com mais de 30 centímetros de comprimento. E o mais estranho era que o chão estava seco. Era como se o bicho tivesse deixado as marcas queimadas na terra. Fiquei sem reação. Nem fotografei, nem chamei ninguém. Só tampei com areia e fingi que não tinha visto. Mas aquilo já estava mexendo com a minha cabeça. Fui conversar com o padre da cidade, o padre Daniel, homem sério, de uns 60 anos. Contei tudo, e ele me olhou de um jeito que me gelou o estômago. O mal sempre ronda as fronteiras da fé e do medo. Meu filho, o que está te visitando não é bicho, é maldição. Ele me deu um ramo de arruda e água benta. Disse para eu rezar um salmo toda noite e nunca deixar vela acesa sem necessidade. Na mesma noite, fiz tudo como ele mandou. Mas o que veio depois me fez duvidar até de Deus. Era dia 1º de julho, e a cidade se preparava para a festa do padroeiro, como sempre fazia todo ano. Mas naquele ano, uma tempestade caiu como não se via há muito tempo. Ventania, trovões rasgando o céu, e a energia foi embora antes das 9 da noite. Eu e meu pai estávamos na sala, iluminados só com a chama da lamparina. Foi quando escutamos a porta da frente estalar. Não bater, estalar, como se a madeira estivesse sendo empurrada com força. Ficamos calados, sem mover um músculo. A luz da lamparina tremia, lançando sombras nas paredes. O barulho veio de novo, agora da porta da cozinha. Depois, uma pancada seca na lateral da casa, que fez até o copo cair da estante. Foi então que escutamos o uivo. Mas não era o mesmo uivo da primeira vez. Esse era curto, agudo, angustiante, como se a criatura estivesse com fome ou raiva.
Meu pai se encolheu no sofá. Eu peguei a espingarda velha dele, que nem bala tinha, e fui até o corredor. Mal dei 2 passos e um vulto passou pela janela. Rápido, mas nítido. Era grande, preto, com algo brilhando na altura do rosto, os olhos. De repente, o vidro da janela estourou. Alguém, ou algo, havia jogado uma pedra, ou uma coisa pesada, contra ela. Corri de volta para a sala e puxei meu pai para o quarto. Trancamos a porta e ficamos ali, sentados no escuro, com o coração disparado, enquanto o barulho de passos pesados rondava a casa. Mas então, tudo ficou em silêncio. Silêncio total. E foi naquele silêncio que escutamos a respiração. Não era de um ser humano. Era animal, arfante, vindo de trás da porta. E um som, um ronco abafado, como se algo estivesse farejando a madeira, tentando sentir nosso cheiro. O tempo parou. Só depois de uns 15 minutos ouvimos os passos se afastarem. E depois, o som de algo grande correndo pela estrada de terra. Na manhã seguinte, a cerca estava arrebentada. 3 galinhas sumiram. E no muro do quintal, havia marcas de garras profundas, como se algo tivesse escalado ou descido por ali. Nos dias que seguiram aquele ataque, eu quase não saí mais de casa. Mesmo de dia, eu me pegava olhando por cima do ombro, fechando janelas à toa e acendendo velas sem motivo. Meu pai adoeceu de vez. Ele já era frágil, mas depois daquela noite, parecia que algo tinha sido arrancado dele. Ele mal falava, só ficava sentado, olhando para a porta, como se esperasse a coisa voltar a qualquer momento. Foi nessa época que a cidade começou a falar mais abertamente. Surgiram boatos de que um rapaz sumiu na região do Córrego do Tatu, bem na divisa entre Silvianópolis e o mato mais fechado. A moto dele foi encontrada caída na beira do barranco, mas sem marcas de acidente. Só pegadas, as mesmas que eu vi no meu quintal. Uma senhora chamada Dona Zulmira, parteira antiga que morava perto do cemitério, apareceu na missa de domingo dizendo que viu o encosto da besta pulando o muro da igreja durante a tempestade. Disseram que ela estava delirando, mas eu sabia que não. Conversei de novo com o padre Daniel. Ele me levou até uma parte velha da paróquia, onde guardavam os livros antigos. Lá, me mostrou uma página com registros escritos à mão de 1897, contando sobre uma maldição antiga ligada àquelas terras. Dizia que, a cada tantos anos, algo voltava a andar pela mata. Algo que vinha com a chuva de julho e se alimentava da fé dos fracos. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você e seu pai não são os primeiros. Isso já andou por aqui antes. E vai andar de novo." A partir daí, tudo que antes parecia superstição começou a fazer sentido. A reza de minha avó, o medo dos vizinhos mais velhos, os cachorros que uivavam do nada e desapareciam. Aquilo não era só um bicho. Era alguma coisa ancestral, que rondava o povoado desde os tempos antigos. Algo que, talvez, tivesse raízes nas primeiras famílias que colonizaram a região, nos conflitos antigos com os índios, ou nos pactos nunca ditos, selados no meio da mata. Na noite do dia 5 de julho, algo ainda mais estranho aconteceu. Estávamos com tudo trancado. Já tinha virado hábito. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho diferente, latidos. Não era comum. Desde que o lobisomem apareceu, os cães da vizinhança tinham sumido ou silenciado. Mas naquela noite, um cachorro latia desesperado, como se estivesse vendo a morte. Abri a janela da sala com cuidado. O que vi me gelou até a alma. Um cachorro preto, magro, latindo de frente para o mato. E atrás dele, 2 olhos dourados brilhando na escuridão. Quando peguei a lanterna e iluminei, o que estava no mato não se escondeu. Pelo contrário, deu 2 passos para frente, saindo das sombras. Era enorme, mais de 2 metros de altura, o corpo coberto de pelos escuros e desgrenhados, os braços longos, desproporcionais, as mãos com garras curvas e afiadas. O rosto, meu Deus, era um cruzamento grotesco entre homem e lobo. O focinho alongado, os dentes sobressaindo da mandíbula, e os olhos, aqueles olhos brilhavam com um ódio antigo, como se carregassem séculos de dor e raiva. O cachorro recuou, choramingando, mas a coisa não atacou. Ficou parada, me olhando, como se estivesse esperando algo. E depois,
Simplesmente virou as costas e entrou no mato, desaparecendo entre as árvores. No dia seguinte, encontrei marcas de patas na varanda. E o estranho, embaixo da janela do quarto do meu pai, havia uma marca funda, como se alguém tivesse se ajoelhado ali. Como se a criatura tivesse ficado parada por minutos, só observando. Foi quando percebi. Aquilo não estava apenas atacando. Estava vigiando, me testando, talvez me escolhendo. Na semana seguinte, levei meu pai para a casa da minha tia em Santa Rita do Sapucaí, sob a desculpa de que lá ele teria mais cuidados médicos. Na verdade, eu só queria tirá-lo dali. Sabia que a coisa voltaria. Fiquei sozinho por 2 semanas. Durante esse tempo, não dormi direito. Toda noite, ficava sentado com a espingarda no colo, ouvindo os sons da mata. E numa madrugada gelada de lua cheia, ele voltou. O uivo rasgou a noite como uma lâmina. Depois, passos rápidos no telhado. O peso da criatura fazia as telhas estalarem. Corri pro quintal com uma tocha improvisada. Quando iluminei o telhado, ele estava lá, agachado, olhando para mim. Dessa vez, ele rosnou. Foi um som gutural, de raiva. Pulei para trás. Ele saltou do telhado como uma pedra lançada. Caiu a poucos metros de mim e avançou. A tocha foi tudo o que me salvou. Balancei o fogo em sua direção e ele parou. Recuou um pouco, mas não foi embora. Ficou andando em círculos, me cercando, como se esperasse o fogo apagar. Eu tremia dos pés à cabeça. O braço quase não respondia. Senti o cheiro dele. Cheiro de terra molhada misturado com carniça e enxofre. Foi então que ouvi vozes. Vozes vindas da estrada. Eram vizinhos, voltando da cidade, com lanternas. Quando a luz bateu, a criatura disparou em direção ao milharal, sumindo entre as fileiras de planta. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei para aquele sítio. Hoje, moro em Varginha, numa casa pequena, num bairro tranquilo. Meu pai faleceu no ano passado. Nunca mais tocamos no assunto. Mas eu sei que o que andou ali ainda ronda aquelas matas. Voltei lá uma única vez, no ano passado, durante o velório de uma prima. Fui até o terreno do velho sítio. O mato cobriu tudo. A casa caiu. E no chão da antiga varanda, ainda estavam lá as marcas. Como se o tempo tivesse parado. Eu conto isso hoje não por coragem, mas por alívio. Porque sei que alguém mais vai escutar e entender. E talvez, só talvez, isso sirva de alerta. Se um dia você estiver em Silvianópolis e a lua estiver cheia, não ande sozinho perto do mato. E se escutar um uivo vindo do alto do morro, não olhe para trás. A coisa que eu vi não esquece um rosto. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite e cuidado ao cruzar estradas desertas à noite.